Hoje no quadro Transpiração a gente vai falar sobre um esporte muito legal, canoagem. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Se a canoa não virar, eu chego lá, não é verdade? A gente chega lá. Pois é, a gente vai conferir com o pastor Flavinho e com a Lu Dias como que foi praticar esse esporte muito legal. Vamos conferir. E aí, galera de casa, estamos em mais um quadro Transpiração. E hoje o nosso esporte é aquático. Eu e a minha amiga Lu Dias vamos praticar a canoagem. Venha com a gente. Bom, Itamar, qual é a aventura de hoje? Agora nós vamos fazer a canoagem com um bote chamado Duck. Qual vai ser o nosso desafio na prática hoje? Vocês têm 6 boias dentro do lago, vocês vão dar 360 graus em cada boia, né? Passar debaixo de uma pinguela e retornar para o pia, que nós estamos saindo dele aqui agora. Eu sou suspeito para falar porque esporte aquático eu gosto mais do que esporte de altura. E a canoagem hoje foi sensacional, é um esporte muito prazeroso. Eu não vejo risco nenhum aqui na canoagem, até por causa do colete. Então é uma sensação muito bacana, uma sensação de liberdade. Na minha liberdade, liberdade, vai trovão, seguindo o mestre Jesus. Eu achei o esporte muito legal, embora eu prefira terrestre, onde eu tenho mais facilidade. Eu estou acostumada com esporte individual e aqui rolou uma parceria. Eu tive dificuldade em ouvir o comando do Flavinho, não consegui entender, embora direita e esquerda eu saiba, não consegui entender muito bem o que ele estava falando. Mas é isso, bem legal, os braços doem mesmo, mas é um esporte que vale a pena tentar. Caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Não diferente dos outros programas, eu quero trazer 2 aplicações para você nesse esporte praticado hoje. A primeira aplicação fala-se de um trabalho em equipe. Você percebeu que a canoagem é praticada por 2 pessoas, ou seja, você precisa de uma segunda pessoa. Não diferente também da nossa caminhada com Deus. É muito importante na nossa caminhada com Deus uma pessoa como mentor, uma pessoa para nos direcionar, uma pessoa com a voz de comando. É muito comum você ver dentro da igreja um líder. Por quê? Porque é preciso você ter um líder para instruir você na palavra, para te dar a voz de comando. Você percebeu que eu estava à frente, dando a voz de comando esquerda, direita para Luísa, e ela seguiu ali exatamente aquilo que eu passava para ela. Essa é uma aplicação muito interessante, mas não tem como falar de canoagem ou falar de um esporte aquático sem falar de fé. Você percebe que a canoagem é sobre as águas e não diferente de tantos acontecimentos bíblicos, e o principal deles quando Jesus ele chama Pedro sobre as águas. É muito interessante porque quando você fala sobre as águas, você fala de fé. E sabe uma coisa interessante que eu percebi no momento da prática da canoagem? É que os nossos braços cansaram, tanto os meus braços quanto os braços da Lu, eles se fadigaram, eles se cansaram. O que nós podemos trazer isso para a nossa caminhada com Deus? É muito interessante nós refletirmos e ter algo na nossa caminhada com Deus de que com a força do nosso braço nós não conseguimos. Vai haver momentos na nossa vida que só depende de Deus. O que nós precisamos entender e ficar claro dentro do nosso coração é que nós servimos um Deus que está no controle da história. Nem tudo depende do nosso braço, ou se eu posso dizer, nada depende de nós. Tudo depende do Senhor. Quando Deus ele chama, quando o próprio Jesus chama Pedro sobre as águas, você percebe que não dependia de Pedro, dependia da fé de Pedro, da confiança.
E falar de confiança é falar de relacionar com Deus. Uma vez você se relaciona com Deus, você se entrega totalmente a Ele, você se entrega aos braços dEle e aquilo que Ele direcionar, o comando que Ele der a você, você não pensa duas vezes senão seguir o Senhor e trilhar a caminhada de fé com Jesus. Esse é mais um quadro Transpiração. Espero ter abençoado a sua vida e que Deus te abençoe. E agora no 3D a gente vai aprender algumas curiosidades sobre o filme A Menina que Roubava Livros. Uma história fascinante onde uma menina teve muitas perdas e frustrações, mas que decidiu seguir em frente. Vamos conferir? É uma história de muita esperança e fé. Fique ligado. Como diz o pastor Richard, olá terráqueo, Olá, está terráqueos. começando mais um 3D. Quadro do programa Tamo Junto. E eu e o Adriel, hoje a gente vai comentar sobre o filme A Menina que Roubava Livros. Meu nome é Alicia Meminger. Eu não tenho uma família e nenhum lugar para chamar de lar. Eu também nunca entendi o significado da palavra esperança. Mas as pessoas que eu vou conhecer vão me fazer entender o que é isso. Vamos, venha conhecer sua nova família. Vossa Majestade. Assistiu, Adriel? Eu assisti. Muito Olha, bom, eu né? tenho uma coisa pra dizer, eu nunca escondi nenhum judeu em casa. Eu também nunca queimei livros também, fiz uma fogueira de livros. Nem tirei do livro no meio da fogueira. É um filme muito bom, que é nessa linha que o pessoal tá lançando muitos filmes, que fala, na verdade, a história, pegam histórias contadas em livros. Tomam base já livros, literaturas renomadas e que são vendidos assim a números exorbitantes. E o bacana é que esse livro ele traz uma referência também histórica, né? Com relação à época do nazismo, da perseguição muito bem aos lembrado. judeus. E a menina, que é uma menina que morava, acho que em Bruxelas, não sei, é isso? Você lembra? Não lembro. É relevante. Mas na verdade essa menina ela é socorrida e atendida por um casal que socorre judeus. Porque os pais são mortos em meio à perseguição e é uma maneira dele disfarçar a identidade real dela, para ela não ser judia, e ela se torna quase uma alemã, entre aspas, né? Exatamente. E ela faz amizade com o Rudd, o O menino. Rudd. que Menininho, ajuda alemãozinho. aqui. Exatamente. Colorinho daqui, esse cabelinho cortadinho. Exatamente. É Certinho. um típico alemão. Se você for desenhar um alemão, é o Rudd. É o Rudd. É uma coisa muito interessante que o filme aborda é sobre essa amizade, essa questão da criança não ter nenhum preconceito em relação à nacionalidade, à cor, à credo, à religião. Isso é muito interessante. E outra coisa também que é muito Pureza, legal, né? Exatamente. Outra coisa que é muito interessante é o hábito da leitura mostrado através de uma criança. E ela conhece uma senhora, que na verdade a senhora ela é esposa de um dos líderes da perseguição. Exatamente. Só que ela vê que a menina é tão pura, delicada, que a menina que, olha, nossa, que bacana, ela se interessa pela leitura. E aí ela começa a ter um relacionamento ali de amizade também. E ela desconfiando da nacionalidade dela, mas aquilo ainda fica meio no ar. Mas aí essa menina começa a pegar livros emprestados para ler sobre o que está acontecendo. E ao mesmo tempo a família que a socorre também um judeu e que se torna o melhor amigo dela. Exatamente. E o que acontece? Ela começa a pegar livros e levar para um amigo dela. E ela Exatamente. começa a aprender a ler através dos livros que ela pega emprestado. E ali começa uma relação muito bacana, porque é uma relação com a questão do conhecimento e a aplicação do dia a dia, da família, da amizade, igual o Adriel falou, da importância disso. E isso no filme é muito interessante. Traz uma ótica muito forte da questão da perseguição e do se doar em razão do outro, né? Exatamente. E o que é muito interessante no filme também é que existe uma certa repulsa por parte da figura feminina. Exatamente. Que é a mãe, a respeito dessas coisas. Mas mesmo assim, eles tendo medo, mesmo eles vivendo debaixo de tensão, eles continuam abrigando o judeu. Agora, um ponto interessantíssimo é quem narra a história. Quem narra a história? Aí é surpresa, não vamos dar spoiler. Não vamos contar e você vai ter que assistir, mas ó, fica a dica aí, bem diferente de tudo que você já viu. É muito bom o filme. Então, assistam o filme A Menina que Roubava Livros, muito bacana, filme do ano de 2014, super atual. Um filme recente. Bacana demais de assistir com a família. Um filme que vai trabalhar a questão épica e emoção também. Então,
Fica aí a É nossa uma dica, ótima né? dica para quem não gosta de ler e gosta de ver filmes, né? É. Diferente da menina, Lívio. E o legal desses filmes é que cria o hábito do gosto pela leitura. Exato. E, como o Adriel disse, tem surgido muitos filmes com base já em livros. Aí a gente tem uma série de Crônicas de Nárnia, Marley e John eu. Green. John Green. Tem muito material bacana. Assista, vale a pena. E também incentivar a leitura, né, Adriel? Exatamente, muito bom. Então, bacana. Ficamos por aí. Esse é o nosso quadro 3D. Tamo junto, Adriel. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Obrigado Valeu. e até a próxima. Até a próxima, galera. E aí, pessoal, o programa tá chegando ao fim. Que peninha! Mas não tem problema não, porque semana que vem a gente tá de volta. Eu gostaria que você interagisse conosco nas redes sociais. Mande sua sugestão, aquilo que você gostaria que fosse falado no nosso programa, ok? E agora, vamos comigo pro culto da mocidade, vamos adorar ao Senhor. E semana que vem a gente tá de volta. Tamo junto! If it wasn't for you. Do I believe in the resurrection of Christ? Did his death bring forth new life, and did he